Era o começo de 1988 e o Brasil musical vivia aquela tensão produtiva específica que acontece quando muitas forças criativas ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo e precisam se definir em relação umas às outras. O rock nacional havia explodido com uma velocidade que a própria indústria não havia previsto completamente. E agora que a explosão havia acontecido, havia uma segunda fase mais complicada, que é a fase onde o território conquistado precisa ser habitado de verdade, onde a promessa precisa encontrar sua profundidade real ou revelar que era menor do que parecia quando estava apenas prometendo. Cazuza estava nesse período em um momento de transição que as pessoas que o conheciam reconheciam mesmo que ele raramente falasse sobre isso diretamente. O Barão Vermelho havia ficado para trás, não com amargura, mas com aquela espécie de inevitabilidade que as separações têm quando uma das partes cresceu em uma direção, que o formato existente não consegue mais conter. O trabalho solo havia começado com uma energia que provava que a decisão havia sido certa, mas havia também uma inquietação que as pessoas próximas notavam, uma busca por alguma coisa que o rock, no sentido mais estreito do termo, não estava completamente oferecendo. A Legião Urbana estava no pico de uma trajetória que parecia não ter teto visível. Cada álbum havia expandido o que o anterior havia conquistado de uma forma que os críticos mais céticos haviam parado de tentar prever onde ia parar, porque cada previsão havia sido superada com uma facilidade que tornava a previsão seguinte embaraçosa antes de ser feita. Renato Russo habitava esse sucesso com aquela qualidade específica de quem não está muito confortável com o que o sucesso exige em termos de exposição, mas que está completamente comprometido com o que o trabalho exige em termos de profundidade. Os dois se encontraram em um contexto que não era exatamente profissional e não era exatamente social. Um daqueles ambientes híbridos que a indústria musical produz com regularidade, onde gravações e conversas e descobertas acontecem misturadas de uma forma que torna difícil saber depois, onde um tipo de coisa terminou e o outro começou. Havia um estúdio envolvido, havia outras pessoas, havia a atmosfera específica que esses ambientes têm quando pessoas criativas estão presentes sem agenda rígida e quando a possibilidade do inesperado está no ar de uma forma que todo mundo sente, mas ninguém nomeia porque nomeá-la poderia destruí-la. Cazuza estava em um estado de espírito que as pessoas que o conheciam descreviam como o estado em que ele era ao mesmo tempo mais generoso e mais perigoso. Havia uma abertura nele nesses momentos que tornava o contato com ele mais real do que o habitual. Mas havia também uma imprevisibilidade que podia ir em direções que nem ele mesmo antecipava completamente. Era o estado em que as provocações saíam não como crueldade calculada, mas como genuína curiosidade sobre o que ia acontecer se você empurrasse algo que não havia sido empurrado ainda. A conversa chegou à música de formas que conversas entre músicos chegam, de forma orgânica e não completamente linear, saltando entre referências e opiniões e memórias de shows e de gravações, de uma forma que seria difícil de transcrever, mas que tinha uma coerência interna que as pessoas presentes seguiam sem esforço. E em algum ponto desse território, Cazuza disse alguma coisa sobre o rock brasileiro que continha dentro dela, talvez sem intenção completamente consciente de conter, um desafio. Disse que o rock nacional havia conquistado um espaço enorme, mas que havia um custo nessa conquista que ninguém estava discutindo abertamente, que ao se definir com tanta firmeza como rock, como uma coisa específica com bordas reconhecíveis e com uma identidade que o distinguia do que havia antes, havia criado também uma limitação, que havia músicas que não podiam existir dentro daquela identidade, não porque fossem ruins, mas porque eram outras coisas, que havia artistas. E olhou para Renato de uma forma que as pessoas presentes notaram, que talvez tivessem dentro deles coisas que o formato não estava deixando sair. Era um desafio disfarçado de observação, da forma que os desafios de Cazuza frequentemente eram. Não havia como responder diretamente sem entrar em uma discussão sobre identidade artística que seria intelectualmente interessante, mas que não chegaria a nenhum lugar concreto. A única resposta real era uma demonstração,
e Cazuza sabia disso quando disse o que disse. Renato ficou em silêncio por um momento. As pessoas que conheciam os dois e que estavam presentes descrevem aquele silêncio com aquela atenção específica que os momentos que definem alguma coisa recebem em retrospecto. Havia uma avaliação acontecendo que não era sobre o que Cazuza havia dito, mas sobre o que estava sendo pedido por baixo do que havia sido dito. E havia também, visível para quem olhava com atenção, alguma coisa que reconhecia a legitimidade do desafio, de uma forma que tornava a recusa impossível, sem que fosse uma recusa de alguma coisa real e não apenas de uma provocação. Disse que ia precisar de um instrumento e de um tempo sozinho no estúdio. A frase caiu no ambiente com aquela qualidade das respostas inesperadas. Não porque o que foi pedido fosse extraordinário. Instrumentos havia no estúdio e tempo podia ser dado, mas porque revelava que Renato havia entendido o desafio de uma forma mais profunda do que qualquer discussão verbal poderia ter respondido. Não estava dizendo que ia provar que Cazuza estava errado. Estava dizendo que ia descobrir se Cazuza estava certo. As pessoas saíram do estúdio principal. Havia uma antessala. Havia um corredor. Havia o tipo de redistribuição informal que acontece quando um espaço precisa ser esvaziado sem que ninguém tenha dado uma instrução explícita para isso. Cazuza ficou em um canto, com uma bebida e com aquela expressão que era difícil de ler, mas que as pessoas que o conheciam identificavam como curiosidade real, por baixo da pose de quem havia lançado um desafio e estava esperando para ver o que voltava. O que aconteceu no estúdio durante o tempo em que Renato estava lá sozinho não tem testemunhas diretas, porque o ponto era precisamente que não houvesse testemunhas. Há versões do que foi ouvido do lado de fora, sons que chegavam pela porta e pelo vidro, e que as pessoas presentes descrevem de formas diferentes, mas com uma consistência nos elementos essenciais, que é o tipo de consistência que as memórias verdadeiras têm. Havia piano. Havia a voz de Renato de uma forma que era diferente da voz que saía nos shows e nas gravações. Não mais fraca, mas diferente, como se estivesse sendo usada de um lugar diferente, com um tipo de intenção diferente, que produzia um tipo de som diferente. Havia alguém que tocava piano com regularidade e que estava presente naquela noite, que disse mais tarde que havia ouvido da antessala e que havia ficado quieto de uma forma que foi além da escolha, que foi o tipo de imobilidade que o corpo assume quando está recebendo alguma coisa que precisa de todo o espaço disponível. Disse que o que chegava pelo vidro não era Renato Russo, o vocalista de rock. Era alguma coisa que havia estado dentro disso, mas que o formato havia contido de uma forma que agora, sem o formato, estava saindo de uma forma que o formato nunca teria permitido completamente. Cazuza ouviu do corredor. Alguém que estava ao lado dele naquele momento disse que havia algo no rosto dele que era raro de ver, que era atenção sem performance, curiosidade sem a sobreposição de quem está ao mesmo tempo avaliando e sendo visto avaliando. Estava apenas ouvindo, da forma que ele ouvia quando alguma coisa o havia pego de verdade, e a necessidade de estar presente no que ouvia havia superado qualquer outra necessidade. Quando Renato saiu do estúdio, o ambiente tinha uma qualidade diferente da que havia quando ele havia entrado. Não havia aplausos, não havia o tipo de reação coletiva que situações dramáticas às vezes produzem. Havia um silêncio que era em si mesmo uma resposta. O tipo de silêncio que acontece quando algo foi feito, que mudou o peso do ar e que as palavras disponíveis não conseguem descrever com precisão suficiente para que valha a pena tentar. Cazuza ficou em silêncio por um tempo que as pessoas presentes descrevem como mais longo do que o habitual para ele, que era uma pessoa para quem o silêncio prolongado era raridade estrutural. E então disse alguma coisa que as versões diferentes da história reproduzem com variações de palavras, mas com consistência de sentido. Disse que havia feito a pergunta errada, que não havia perguntado se havia coisas dentro de Renato que o rock não estava deixando sair. Havia perguntado como se soubesse a resposta e precisasse apenas de uma confirmação. Mas que o que havia ouvido era diferente do que havia esperado ouvir, mesmo sabendo que havia alguma coisa lá. Renato respondeu de uma forma que as pessoas que o conheciam
reconheceram como característica, com aquela honestidade que não precisava de modéstia falsa nem de orgulho declarado para se sustentar. Disse que havia coisas que o formato continha e que ele havia feito as pazes com essa contenção, porque o formato havia permitido outras coisas que compensavam, mas que havia também momentos em que a contenção custava alguma coisa que ele sentia, mas que raramente verbalizava, porque verbalizar seria uma forma de reclamação que não levava a nenhum lugar útil. Que o desafio de Cazuza havia aberto uma porta que ele havia aprendido a não abrir sozinho, porque abrir sozinho e não ter para onde ir com o que saía era mais difícil do que manter fechado. Havia uma honestidade nessa resposta que mudou o tom do que estava acontecendo, de uma forma que as pessoas presentes notaram. Não era mais o território do desafio e da resposta ao desafio. Era o território de dois artistas que haviam chegado a um lugar onde as defesas habituais não faziam sentido e onde alguma coisa mais real estava sendo trocada. Cazuza disse que havia um projeto que estava pensando. Algo que não era rock no sentido que o mercado havia aprendido a esperar de qualquer um dos dois. Algo que precisava de vozes que pudessem fazer coisas que as vozes de rock não faziam, ou que faziam, mas de formas que o contexto transformava em outra coisa. Disse sem dizer diretamente que estava pensando em Renato para alguma coisa nesse projeto. A conversa que se seguiu foi descrita pelas pessoas que estiveram presentes como uma das mais substanciais que aquele grupo havia testemunhado entre os dois artistas. Não havia mais a tensão de posições a defender. Havia dois músicos pensando em voz alta sobre o que a música podia ser quando você remove as paredes que o sucesso dentro de um gênero constrói ao redor do que é possível fazer. Sobre o custo e o valor de identidades artísticas que ficam reconhecíveis o suficiente para que o público saiba o que esperar. Sobre o que se perde e o que se ganha em cada escolha de forma e de linguagem e de contexto. Renato disse alguma coisa nessa conversa que as pessoas que ouviram repetiram em contextos diferentes ao longo dos anos, porque tinha aquela qualidade das coisas que continuam verdadeiras, independentemente do contexto em que são ditas. Disse que o maior risco de qualquer artista não era fazer algo que o público não entendesse. Era fazer apenas o que o público já havia aprendido a entender, que havia uma diferença entre confiar no público e subestimá-lo, e que essa diferença era frequentemente invisível de dentro da zona de conforto, que o sucesso construía porque de dentro da zona de conforto tudo parecia confiança, quando às vezes era medo. Cazuza ficou em silêncio depois dessa frase. Não o silêncio de quem está processando um argumento, mas o silêncio de quem foi tocado em algum lugar que não havia esperado ser tocado. Havia algo na forma como Renato havia dito aquilo que não era direcionado a Cazuza especificamente, mas que chegou a Cazuza de uma forma específica, como chegam as coisas que são verdadeiras de uma forma geral, mas que encontram dentro de quem ouve um território particular onde pousam com precisão cirúrgica. O projeto que Cazuza havia mencionado nunca se materializou da forma que havia sido imaginado naquela noite. As vidas dos dois seguiram direções que tornaram cada vez mais difícil o tipo de colaboração que aquela conversa havia esboçado. A saúde de Cazuza se tornaria a história central dos seus anos seguintes, de uma forma que reorganizou completamente o que era possível e o que era prioritário. E Renato carregava seus próprios pesos, que iriam se tornar progressivamente mais visíveis. Mas o que aconteceu naquele estúdio naquela noite ficou com as pessoas que estiveram presentes de formas que foram confirmadas em conversas diferentes ao longo dos anos. Não como a noite em que algo foi provado ou em que alguém foi derrotado no território de uma provocação. Como a noite em que dois artistas chegaram acidentalmente, através de um desafio que um havia lançado, sem prever completamente o que ia receber de volta, a um lugar de honestidade mútua que o ambiente usual raramente permitia. O que Renato havia feito no estúdio havia sido uma resposta ao desafio de uma forma que o desafio não havia previsto. Havia respondido não provando que Cazuza estava errado sobre as limitações do formato, mas mostrando o que existia além dessas limitações de uma forma que tornava a discussão sobre o formato secundária
diante da evidência do que havia sido revelado. Havia respondido não com argumento, mas com presença, que era a única forma de resposta que aquele tipo de desafio merecia e que era também a mais difícil de produzir, porque não podia ser preparada, apenas encontrada. Décadas depois, músicos que conheceram os dois e que ouviram a história de formas diferentes, em momentos diferentes, descrevem uma consistência nos elementos essenciais, que é o tipo de consistência que as histórias verdadeiras têm, independentemente de quantas versões circulam. O piano, a voz de uma forma diferente, o silêncio de Cazuza, a conversa que veio depois, e aquela frase sobre a diferença entre confiar no público e subestimá-lo, que continuou circulando porque continuou verdadeira em cada novo contexto em que chegava. Isso é o que ficou daquela noite, não uma gravação, não um documento, não nenhuma das evidências que a história formal exige para reconhecer que algo aconteceu. Ficou na memória das pessoas que estiveram presentes e na forma como essas memórias mudaram alguma coisa em quem as carregava. Ficou como exemplo do que acontece quando um desafio é recebido com honestidade em vez de com defesa, quando a resposta é uma descoberta em vez de uma refutação, quando dois artistas se encontram em um lugar onde o ego que normalmente governa esses encontros deixou de ter função, e o que resta é apenas o trabalho. E o que o trabalho pode revelar quando é feito de dentro de um lugar verdadeiro. Cazuza desafiou. Renato foi para o estúdio. E o que saiu de lá deixou todos sem palavras, não porque fosse extraordinário no sentido do espetáculo, mas porque era real, no sentido que o espetáculo raramente consegue ser. Era alguma coisa que havia estado guardada, encontrando finalmente um espaço com tamanho suficiente para existir. E às vezes isso é a coisa mais silenciosa e mais avassaladora que pode acontecer em um estúdio de música.